Essa semana a gente vai descobrir que nós temos um nome muito significativo, tá? Ou seja, a gente viu em parashot anteriores várias denominações, pelo menos uma conhecida, que a gente já falou há algum tempo atrás, que nós somos Ivrim, os hebreus, tá? Porque Abraham era Ivri. Por que ele era chamado de Ivri? Porque ele era descendente de Ever, um dos filhos de Shem. Nós somos semitas, Shem, tá? E ao mesmo tempo, Ever quer dizer do outro lado. Então, Abraham veio do outro lado do Eufrates, enfim, tá? Ou, como o Midrash explica de uma forma talvez um pouco mais poética, o mundo inteiro estava de um lado e Abraham estava do outro lado. Quer dizer, ele acreditava em Hashem e o mundo inteiro acreditava em um monte de coisas, então nós somos sempre do contra. É mais ou menos essa a ideia do Ivri. Tá, esse é o primeiro nome da gente. Tá. Aí a gente vai se tornar, nessa parashá, Israel. Porque aqui que a gente vai ter o episódio do Yaakov ganhando o nome de Israel. Tá? Bom, o resuminho da ideia, pelo menos, é de que semana passada, Yaakov teve que enfrentar o Lavan, o sogro que estava perseguindo, enfim, depois que ele saiu de casa. Aí depois você vai ter essa semana Esav, com 400 homens, aparentemente armados, então assim, não era exatamente um comitê de boas-vindas lá para o Yaakov, que estava indo ao encontro do Yaakov. Então, Yaakov tem que se preparar para a guerra, e aí, então, ele tem que tomar aquelas famosas 3 providências, ele manda presentes, ele reza, e ele se prepara para a guerra, dividindo a família em 2 acampamentos. Tá. Nesse meio tempo, a gente vai ter o episódio onde Yaakov volta para buscar os potinhos que sobraram lá, que ficaram nessa divisão, tá? E nesse momento ele é acossado por um ser, tá, que briga com ele a noite inteira, até o raiar do sol, o nervo ciático, isso, ele é ferido no nervo ciático, aí a gente volta para a carne, isso, tudo volta para a carne, isso. Isso. E aí, mas o que o pessoal às vezes esquece é que no dia seguinte, obviamente, ao raiar do sol, ele volta ao normal, tá, mas o anjo continua preso. O anjo, o ser que for, tá, continua, Yaakov não solta, até que ele lhe dê uma brachá. Aí o anjo diz que ele vai ser chamado futuramente, em breve, de Israel. Tá. Por que ele abençoou ele com esse nome? Porque Kisarita im anashim velokim vatuchal. Im elokim vanashim vatuchal. Você lutou com homens, com seres divinos, Eloquim aqui no sentido de poderosos, tá? Em hebraico, Eloquim também quer dizer poder, um Beidin na Torá é chamado de Eloquim em algumas ocasiões. Você vai ter a palavra Eloquim no plural, no sentido de vários poderes, enfim, não vamos entrar nesse momento agora, nisso, tá? Mas a ideia é de que Yaakov ia enfrentar, como ele enfrentou eventualmente o Esav, e aí ele ia ganhar o nome de Israel. Então assim, o anjo só adiantou para ele, sim, essa brachá você vai receber daqui a pouco. Qual é o objetivo de Hashem de mandar essa criatura para lutar com ele? Não sei se é o objetivo de Hashem mandar essa criatura. Eu diria que essa criatura era assim, a colocação que se diz é que ele era o SAR, a entidade espiritual no céu que dá força para o Esav. Ou seja, a gente encontra a ideia de que existem 70 sarim, 70 entidades espirituais, se quiser chamar de anjo, chama de anjo, enfim, não faz diferença, que dão força para os 70 povos. Vamos lá. Na ONU, você tem pelo menos 194 estados, que não sei se representam exatamente todo mundo, mas uma boa parte do mundo. Tá.
194 estados não significa necessariamente povos diferentes, tá? Tipo, o Brasil é uma mistureba de povos, outros lugares também. Então, se fala de 70 povos originais, ou seja, os primeiros 70 descendentes de Noah, que a gente encontra na Torá. Então, esses são os 70 povos primevos, sei lá, originais. Deles vieram todos os outros povos. Então, para cada um desses povos, existe um anjo, um representante no céu, através do qual a energia vai para eles. Veja bem, isso tem a ver com a ideia de que a relação dos povos com Hashem é através dessa entidade, enquanto que a relação da gente com Hashem é direta. A gente tá? não tem isso. A gente não tem. Tá? Então, por isso está escrito En Mazal Israel. Israel não tem um intermediário espiritual entre eles e Hashem. A gente tem uma paraxá que fala sobre como ser israelita, porque é Israel, sim? É. Tá. Então, israelita é Israel luta. Esse é o nome. Porque isso o que quer dizer Israel? Ele lutando com... Exatamente. Tá? Que sarita em anashim velokim vetochal. Você lutou. A palavra sarita, lembra o nome, né? Sarinha, sarita. Tá. Tem a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver? Tem, porque Sara quer dizer o quê? Teoricamente é feminino de Sar. Sar em hebraico é ministro. Pelo menos assim o pessoal traduz. Eu sou Sara em hebraico. Isso, tá? Então, o que acontece? Então, Sara, a palavra, na verdade, se você for dissecar ela assim, um pouco mais fundo, Sara quer dizer que tem domínio sobre. Por isso que é ministro. Tá? Então, que sarita é que você teve domínio sobre pessoas, no caso, o Lavan e o Esav, que vieram lutar com Yaakov, ele conseguiu sobrepujar os dois, quer dizer, sair em paz dos dois encontros, porque nos dois encontros não houve briga. No encontro com o Lavan, eles fizeram um acordo, no encontro com o Esav teve abraços, beijos e brachot, e não sei o que mais, e Baruch Hashem não aconteceu nada, tá? Então, assim, e o anjo, ele teve que lutar, mas ele conseguiu sair inteiro, apesar de que ele foi ferido, enfim, no nervo ciático, aí volta para a carne, tá, enfim, tá, mas ele saiu inteiro disso. Tá? Tem Tanto, propósito dele ser ferido? Tem algum motivo de ter acontecido? nervo ciático é o que dá sustentação aos pés. Então, se a pessoa está ferida no nervo ciático, ela tem dificuldade de andar. Então, naquele momento, Yaakov ficou manco, enfim. A Tá. partir dali ele ficou... Não, só até o sol raiar. Depois Hashem curou Yaakov. Foi um período, mas não, enfim, tá. Assim, eu não sei se isso ajuda a gente a entender um pouquinho. O Zohar, ele usa esse momento para explicar que a ideia de que o Esav, que é inimigo de Yaakov, consegue atingir o nervo ciático, apesar de que depois ele se recupera, tá? Porque justo a sustentação. Então, o Zohar usa a expressão Tamchei de Oraita, que em aramaico quer dizer apoiadores da Torá. Então, ele diz assim, desde então, é muito mais difícil você conseguir apoio para a Torá. Você quer fazer uma piscina na hebraica, tem um monte de doadores. Entende o que eu estou falando? Você quer fazer Heider, até você conseguir alguém para apoiar, não sei o quê. Então, assim, mesmo entre o pessoal da casa, não estou falando nem do pessoal de longe. Por quê? Porque parece que o nervo ciático continua meio que afetado. Os apoiadores então, não conseguem. Assim, né? Em outras palavras, isso é um desafio. Em outras palavras, não vem nada de graça. Tudo vem com o trabalho. Entende? E o trabalho é toda a ideia do esforço, mais até do que do resultado, é de que através disso é que a gente faz dirá betartonim. A gente cria a moradia aqui quando a gente se esforça e tem que mexer com as coisas aqui. Então, de uma certa forma, se exige isso da gente porque faz bem para a gente e para o mundo. Hashem queria que fosse desse Sim, processo. porque de uma certa forma você vê isso. Aonde você tem mais esforço, você vai ter um engajamento maior. Então, obviamente, isso envolve o todo da pessoa, não é só uma parte da pessoa, mas por isso que é difícil.
Por isso que tem essa dificuldade. Você sabe que no final vai dar certo. Você só não consegue enxergar o final. Bom, mas você sabe que vai ter que ter o esforço. Então, por isso que no nome já tem isso. Você vai ter que lutar, mas vai sobrepujar. Porque Sarita im Elokim, o nome Israel, não quer dizer você lutou. Quer dizer você vai dominar. Tem a ver com domínio, Sar. Tá? Então, já está te dizendo que vai dar certo. Mas ele está te dizendo também que vai ter que lutar. Vai ter que ter esse esforço. Tá? Então, isso daqui, basicamente, é o que a gente... É um dos assuntos, tá? Tem muitos assuntos na Parashá, tem vários assuntos, tá? Mas, assim, um dos assuntos é exatamente esse ponto. Ou seja, onde o nome da gente vai virar estrela. E, na prática, não foi depois que brigou com o anjo. Ele ainda teve que enfrentar o Esav. Aí, depois que não houve guerra, não houve batalha, não houve briga, não houve nem bate-boca. Com o Lavan ainda teve um certo, não vou dizer bate-boca, teve alguma discussão, vamos chamar assim. Com o Esav nem isso, foi abraços, beijos e a coisa deu certo. Quer dizer, no pescoço? Tentou, mas não deu. Não deu. Entende? Quer dizer, não consegue se chegar a uma coisa mais agressiva. Você tenta, mas não... Então, mas tem toda uma preparação que vem antes. Então, isso, na verdade, é o trabalho do Yehudi. Tá? Curioso que depois a gente vai ser chamado de Yehudi. Eu estou falando em termos de história. Primeiro a gente é chamado... primeiro a gente é chamado de Ivri. Depois a gente é chamado de Israel, Bnei Israel, israelita. E só depois você vai se chamar de Yehudi. Depois são séculos depois. Ou seja, você vai ser chamado de Yehudi depois da destruição do Beit HaMikdash, do primeiro Beit HaMikdash. Porque só sobrou o reino de Yehudá. Então todo mundo, não importa quem todo mundo virou Yehudi. Quer dizer, os caras de Binyamin, de Levi, de Cohen, Yehudi. Tá? Porque é do reino da Judéia, enfim. Mas o dinheiro não sabe quem era de cada tribo. Não, você não tem... Levi, você sabe. Cohen, tudo bem, mas fora isso não tem como saber. Tá? Mas o ponto é que o nome genérico vira Yehudi. Yehudi é depois da luta. Ou seja, eu agradeço a Hashem. O nome Yehudá, por que Leia deu esse nome? Porque ela disse, Rapam Odet Hashem. Agora posso agradecer a Hashem. Então, era o sexto dela, não? Era o quarto. Porque ela viu que tinha Reuven, Shimon, Levi e Yehudá. Isso. 3 para cada uma. Agora eu posso agradecer que eu tenho, além da cota. Da cota, Isso, seria mais ou menos isso. Tá? Então, o que acontece? O nome carrega em si a ideia de agradecimento. Ou seja, Yehudi tem que ser alguém feliz. Israel é alguém que luta. Mas o Yehudi tem que ser feliz, porque ele está agradecendo. E está embutido no nome, quer dizer, é o tempo todo. Tá? Então, quem tem o que agradecer o tempo todo, obviamente, está muito mais feliz do que quem não tem o que agradecer. Então, você vê que muda o enfoque. E quando é que você começa a ser chamado de Yehudi? Justo quando começa o galuto. Entende? O primeiro galuto. Então, nisso fala assim, apesar disso, eu tenho... mais sombrio eu tenho que conseguir enxergar o positivo e agradecer a Hashem. Isso está embutido no nome do Yehudi. O galuto inteiro está ligado com o Yehudi, muito mais do que com Israel. Israel é um período que estava bom, pelo menos aparentemente. Bom, por enquanto, pelo menos.